Queridos alunos, olá, professor Edilson mais uma vez, da disciplina de Ciências, aqui da Escola Municipal Clodoaldo Gomes de Araújo. Estamos aqui para darmos continuidade e agora, desta feita, com a aula de número 3. A priori, estaremos tratando acerca da organização estrutural dos seres vivos. Bem, meus queridos, então podemos elencar no esquema representativo, como vocês podem observar em tela. O primeiro nível de organização estrutural dos seres vivos é a célula. O segundo nível, tecidos. O terceiro nível, órgão. O quarto nível, sistemas. E, por fim, o quinto nível estrutural dos seres vivos, organismo. Então, subentende-se que as células formam tecidos, os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, e os diversos sistemas compõem o organismo. Esquematicamente, em tela, podemos observar aqui, de forma bem nítida, de forma bem ilustrativa, contemplando desde o átomo, que é a menor partícula que compõe a matéria, né? Esses átomos, eles formam moléculas. Estas moléculas formam os orgânulos, as células formam tecido ou tecidos, os tecidos formam os órgãos. Aqui temos uma representação de um osso, né? É um órgão. Os órgãos formam o sistema ou um sistema. Aqui em tela podemos observar o sistema esquelético. Os diversos sistemas irão formar um organismo. E aqui nós temos uma representação de um animal que a gente chama, na biodiversidade nossa, de guará, não é? Esses organismos formam uma população, não é verdade? Podemos conceituar a população como sendo constituída por dois ou mais indivíduos de uma mesma espécie. Diversas populações, elas formam uma comunidade em tela. Uma comunidade ela pode ser formada a partir de duas ou mais populações. Ambas as comunidades, juntamente com os fatores abióticos, irão formar um ecossistema em tela. E os diversos ecossistemas irão formar, não é verdade? Irão formar toda a biodiversidade que existe em nosso planeta. Então, dando continuidade ainda, discorrendo ainda sobre a célula, iremos agora comentar um pouco sobre o tempo de vida das células. Então, existem diversos tipos de células. Então, a primeira, célula lábil. Estas células, elas apresentam uma vida curta e não podem reproduzir. Exemplo, as hemácias, ou são chamadas também de glóbulos vermelhos, que duram aproximadamente 120 dias. O segundo tipo de célula, quanto ao tempo de vida, célula estável. Esta é um tipo de célula que dura mais tempo e, por sua vez, se reproduzem. Exemplo disto são os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. O terceiro tipo de célula, quanto ao tempo de vida, são as células permanentes. Estas células não são capazes de se regenerar, nem tampouco de se reproduzir. Delas já estão presentes desde o nascimento. Exemplo, as células do músculo estriado esquelético e também as células
nervosas, que também são chamadas de neurônios. Pois bem, estamos indo bem, vamos avançar mais, ainda discorrendo sobre citologia, né, que é o estudo da célula. As células elas podem ser classificadas ou se classificar com relação à presença ou ausência da membrana envoltória ao redor do núcleo, chamada de carioteca, em células procarióticas e células eucarióticas. Aqui nós temos os componentes básicos de todas as células. Quais são? A membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Quanto ao tipo de célula ainda, conforme comentamos anteriormente, lógico que o parâmetro aqui é a presença ou ausência da membrana nuclear, né, aquela membrana que envolve e protege o núcleo. As células que não apresentam essa membrana nuclear são chamadas de células procarióticas. Eis aqui algumas características inerentes a este tipo de célula. São células que apresentam uma estrutura mais simples. Esse tipo de célula não forma organismos pluricelulares, é uma particularidade à parte. Terceiro, não apresenta núcleo organizado ou verdadeiro, apenas uma área nuclear chamada de nucleóide. Quarto, com relação ainda à célula procariótica, o material genético, ou seja, os cromossomos, encontra-se difuso, misturado no citoplasma, devido à ausência da membrana nuclear, que nós falamos, que nós designamos, a ciência designa como sendo a carioteca. Exemplo de células procarióticas, as bactérias, cianobactérias. Bem, pois bem, prosseguindo ainda, nós temos aqui uma representação esquemática em tela, não é? De uma célula procariótica, né? E as suas particularidades, as suas nuances, as suas organelas e estruturas. Observamos aqui que uma célula procariótica, ela tem uma cápsula, não é? É uma cápsula, essa cápsula é uma cápsula externa, não é verdade? Temos a presença de uma parede celular, né, que é um revestimento externo à membrana plasmática. No interior desta célula, nós encontramos o DNA, não é verdade? E ali próximo ao DNA, na parte central da célula, uma estrutura que a gente chama de mesossomo. Prosseguindo ainda mais adiante, vamos falar das células eucarióticas. As células eucarióticas são aquelas que possuem um núcleo organizado. Vamos aqui verificar algumas nuances, algumas particularidades. Primeiro, a membrana plasmática é individualizada, ou ela individualiza a célula, separando-a do meio. Segundo, o citoplasma contém água, nutrientes e biomoléculas estruturais também. Temos ainda no interior do citoplasma as estruturas que são chamadas de estruturas supramoleculares, como, por exemplo, centríolos, ribossomos e as organelas. Ainda outra característica da célula eucariótica é que o núcleo contém a maioria do genoma. Exemplo, isso ocorre em protozoários, algas, fungos, animais e vegetais. E aqui nós temos de forma esquemática toda a diversidade, toda a estrutura de uma célula vegetal eucariótica. E aqui vocês podem verificar a presença de membrana plasmática, vocês podem observar a presença do núcleo, que é um núcleo individualizado. Nós temos aqui diversos tipos de organelas, mitocôndrias, cloroplastos, vacúolos, ribossomos, enfim, complexo golgiense e retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, além de que a célula, por se tratar de uma célula vegetal, existe também o que nós chamamos de parede celular, que é um revestimento, não é? Que é um revestimento externo à membrana plasmática. Então, aqui concluímos o nosso conteúdo. O assunto da próxima aula
nesse slide seguinte, na próxima aula ou na aula de número 4, quando trataremos os componentes fundamentais das células. Mas aqui encerramos com esse esquema da célula vegetal eucariótica. Então, até a próxima oportunidade e um abraço a todos.